Como o nome já diz, as plantas de cobertura têm a finalidade de cobrir o solo, protegendo-o contra processos erosivos e a lixiviação de nutrientes. Porém, não se limitando a isso, já que muitas são usadas para pastoreio, produção de grãos e sementes, silagem, feno e como fornecedoras de palha para o sistema de plantio direto. As plantas de cobertura hoje, dentro da agricultura moderna, elas se faz muito importante para o manejo do seu solo. Então, se a gente quer trabalhar um perfil de solo, que isso é importante para altas produtividades hoje, a gente tem que fazer uso dessas plantas de cobertura. As plantas de cobertura, quando adequadamente utilizadas, se constituem em estratégia para a melhoria dos atributos físicos, químicos e biológicos do solo. O trabalho de pesquisa comprova que as plantas de coberturas são importantes para a preservação de qualquer tipo de solo. A gente tem plantas de cobertura com diversas características hoje. Então, depende da situação de cada produtor. Se o solo dele está compactado, a gente tem uma planta de cobertura para descompactar que é melhor que as outras. Se está faltando mais matéria orgânica, se ele quer incrementar mais palha para proteger o solo, a gente tem outra opção de planta de cobertura. Então isso depende muito de qual a situação do solo do produtor, entendeu? Então, para diagnosticar qual planta, se eu vou plantar crotalária, se eu vou plantar milheto, é essencial a assistência técnica? Sim, é essencial. É essencial que um profissional que tenha conhecimento com plantas de cobertura, as características de cada planta, o manejo de cada planta, que é importante também. Então, é sempre bom o produtor ir atrás de um profissional que tenha esse conhecimento específico em plantas de cobertura, para ele não errar. Hoje a gente não pode errar no campo. O erro custa caro. Tão importante quanto a parte aérea das plantas de cobertura são as raízes das mesmas. Os efeitos das raízes na produtividade agrícola ainda são pouco reconhecidos, embora seja sabido sobre sua importância na construção do perfil do solo. Esse enraizamento é muito importante. Ele atua desde pegar os nutrientes que estão nas camadas mais inferiores do solo e trazer para cima, através das raízes, e também formar caminhos de água. Quando essas plantas, elas têm uma capacidade muito grande de jogar raízes em profundidade. Então a gente consegue encontrar raiz até 1 metro no perfil do solo. Quando essa planta morre, quando você desseca para plantar, toda essa raiz que se formou ao longo desse perfil do solo, ela morre. Quando ela morre, ela apodrece e forma os caminhos de água. Então você consegue, quando chove, a água consegue infiltrar. Não tem mais aquela camada compactada que não deixa a água infiltrar em profundidade. Quando você deixa a água infiltrar em profundidade, você tem uma caixa d'água dentro do seu solo. Então, períodos de seca, períodos de veranico, que a gente chama, esse solo tem muita capacidade de reter água. Então a planta não vai sofrer em períodos de seca. Segundo Gabriel, o solo é o maior tesouro do produtor. E produtividade está ligada diretamente ao manejo correto com técnicas modernas. O solo é a maior riqueza do agricultor, né? Então, hoje, a agricultura moderna, ela não aceita erro, ela não aceita amadores. E tem uma onda vindo nesses últimos anos que é trabalhar o solo. Então, as plantas de cobertura são os nossos aliados para ter esse objetivo de trabalhar o solo. Altas produtividades, a gente vê que o solo foi trabalhado. Até que a gente vê hoje, por exemplo, cada novidade no campo, aí vem a rotação de cultura, tudo isso é fundamental para se ter maior produtividade. Sim, a rotação de cultura é um dos pilares aí de altas produtividades. Você pegar históricos aí de produtores que vêm a cada ano adquirindo altas produtividades, acima de 90 sacos em áreas de sequeiro, são aqueles produtores que fazem rotação de cultura, plantam plantas leguminosas, depois gramíneas. O mais comum na nossa região é a alternância entre soja e milho. E nesse meio, nesse espaço aí que sobra, a gente pode colocar alguma planta de cobertura, que seja um milheto, que é muito usado na nossa região. A braquiária está crescendo bastante na nossa região, no Mato Grosso já é bem difundida.
crotalária também. Então varia muito da realidade de cada produtor, do seu manejo.